Senhores, boa noite. Bem, eu vou dar continuidade, né, à aula passada e nós falamos sobre a força elétrica entre duas cargas. Nós vimos que a força elétrica, a fórmula para resolver a força elétrica é F é igual a K0 vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. Esse K0 é a constante eletrostática. No caso, é uma constante onde a carga está inserida. Ela pode estar inserida no vácuo, pode estar inserida no mercúrio, pode estar inserida na água. Só que, de acordo com o meio onde ela está inserida, o valor da constante vai ser diferente. Nesse caso aqui, esse valor aqui, 9 vezes 10 elevado a 9 newton vezes metro ao quadrado dividido por coulomb ao quadrado, é o meio do vácuo ou do meio ambiente, que é quase os mesmos valores. Então, toda vez que o problema disser que as cargas elas estão inseridas no vácuo ou no meio ambiente, o valor da constante eletrostática vai ser essa daqui, tá? 9 vezes 10 elevado a 9, tá certo? Muito bem. Então, no problema que eu tinha passado na aula anterior, dizia o seguinte: nós temos duas cargas, Q1 e Q2, né, com forças elétricas, porque as cargas estão, esses objetos aqui estão eletrizados, com cargas de cargas diferentes, né, com sinais diferentes, ou seja, aqui essas cargas elas se atraem. Só que antes de resolver esse problema, eu queria mostrar para vocês que as forças que vocês estão vendo aí, elas têm uma flechinha aqui em cima, olha. Vocês estão vendo aqui a flechinha? Tá aqui a flechinha. O que que é isso aqui? Isso aqui, gente, é vetor. Então a força elétrica é vetor. O que que é vetor? Vetor é uma entidade matemática que tem três características. Ela tem direção, ela tem sentido e ela tem intensidade. No caso, qual é a direção de F1? A direção de F1 é horizontal. Qual é a direção de F2? A mesma direção de F1, também horizontal. Tá certo? Se esse vetor tivesse aqui para cima, indo para cima, seria vertical. Se fosse para baixo, também vertical. A direção vertical. Muito bem. O sentido, qual é o sentido da força elétrica de F1? O sentido é para a direita. Qual é o sentido de F2? O sentido é para a esquerda. Ó, tá vendo? Qual é a intensidade? A intensidade, gente, quando fala em intensidade, está falando do módulo da força, ou seja, só no valor numérico, na quantidade da força. Ou seja, olha só aqui, ó. Aqui não tem mais flecha, tá vendo? Vocês estão vendo flecha aqui? Não estão vendo flecha. Se não tem flecha, aqui está pedindo a intensidade dessa força elétrica. Quando ele pede intensidade, não está pedindo nem sentido, não está pedindo direção, só está pedindo o módulo, só o valor numérico. Não importa se aqui fosse carga negativa, se aqui fosse carga negativa, Q1 fosse negativa, Q2 fosse positiva, a força elétrica sempre ia ser positiva, porque é módulo. O módulo de um número negativo é sempre positivo. O módulo de um número negativo é sempre positivo. Tá certo? Muito bem. Vamos lá. Bem, aqui nós temos no problema, lá nos dados do problema que vocês vão ver, que eu enviei para vocês o vídeo, diz o seguinte: a carga Q1 ela tem 0,23 microcoulomb. A carga Q2 tem 0,60 microcoulomb. E a distância é 3 centímetros.
Antes de falar sobre essas cargas, eu queria mostrar para vocês que a carga Coulomb tem os submúltiplos, tem seus submúltiplos. Então vamos ver aqui os submúltiplos do Coulomb. Então olha só, 1 milicoulomb representa simbolicamente com um mzinho Czão. Esse Czão aqui é o Coulomb. Então 1 milicoulomb. 1 milicoulomb é igual a 10 elevado a menos 3 Coulomb. Tem um exemplo aqui, ó. Nós temos 2,3 milicoulomb. Então, onde tiver esse MC, vocês substituem por 10 elevado a menos 3 Coulomb. Porque, olha só, bem aqui, olha, é como se aqui tivesse, eu até coloquei aqui, ó, como se tivesse 1 microcoulomb aqui, ó. Ó, 2,3 vezes 1 é o próprio 2,3, ó. Mas quem é 1 milicoulomb? Tá aqui, ó. 1 milicoulomb é 10 elevado a menos 3 Coulomb. Então, 2,3 milicoulomb. Então, onde tiver milicoulomb, é 10 elevado, substitui por 10 elevado a menos 3 Coulomb. O outro é 2 microcoulomb. Olha, 1 microcoulomb. Tá aqui, ó. 1. Esse mi aqui é uma letra grega, tá? Se chama micro. Isso aqui é micro, tá? Esse U aqui é micro. Então, microcoulomb. 1 microcoulomb equivale a 10 elevado a menos 6 Coulomb. Dê um exemplo. 2,3 microcoulomb. Onde tiver microcoulomb, vocês vão substituir por 10 elevado a menos 6 Coulomb. Vai repetir o 2,3 aqui, ó. Vezes 10 elevado a menos 6 Coulomb. Tá ok? 2 microcoulomb é 2 vezes 10 elevado a menos 6 Coulomb. Tem agora 1 nanocoulomb. 1 nanocoulomb. Um Nzinho aqui, ó. Czão. 1 nanocoulomb. 10 elevado a menos 9 Coulomb. Dei o exemplo. 2,3 nanocoulomb. Então, 2,3 vezes 10 elevado a menos 9 Coulomb. É só substituir. E aqui nós temos 1 picocoulomb. Um Pzinho minúsculo com Czão. 1 picocoulomb. É 10 elevado a menos 12 Coulomb. Deu exemplo. 2,3 picocoulomb é igual a 2,3 vezes 10 elevado a menos 12 Coulomb. Tá ok? Então vamos voltar para cá. Olha só. Nós temos aqui 0,23 microcoulomb. Então 0,23 microcoulomb é 0,23 vezes 10 elevado a menos 6 Coulomb. Tá aqui, ó. Microcoulomb. 10 elevado a menos 6 Coulomb. Foi isso que eu fiz aqui, ó. A carga 2, menos 0,60 microcoulomb. Vai ser igual a menos 0,60 microcoulomb. É 10 elevado a menos 6 Coulomb. Porque vocês sabem que a unidade no Sistema Internacional da Carga é o Coulomb. O R é o raio. Em alguns livros colocam R de raio. Outros colocam D de distância. Eu prefiro colocar D. Então eu coloquei igual aqui, ó, distância. Então a distância de uma carga para outra é de 3 centímetros. 3 centímetros equivale a 3 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Eu coloquei a tabelinha aqui, que eu já tinha feito isso, né, no segundo ano, e vou mostrar aqui para vocês, olha. Eu coloquei aqui a unidade de comprimento aqui, ó. Então a unidade de comprimento a unidade fundamental aqui é o metro. Ele está dizendo aqui que tem 3 centímetros. Está vendo aqui, ó? 3,0 é 3 centímetros. 3 centímetros para metro, você vai contar 2 casas decimais. A vírgula do 3 centímetros está bem aqui, ó. Quando ela não mostra, subentende que ela está à direita do número. Está vendo aqui, ó? Então, daqui para cá, conta uma casa. Então, a vírgula já vem para cá aqui, ó. Uma casa. Daqui para cá, mais outra casa. Então, daqui para cá, são 2 casas. Então, 3 centímetros é 0,03 metros. Vou transformar isso aqui
em notação científica, a notação científica vai ficar 3 vezes 10 elevado a menos 2 metros, tá certo? E vocês reparem aí, olha, que 3 centímetros em notação científica é o quê? 3 vezes 10 elevado a zero. Não é isso? Todo mundo elevado a zero é quanto? É 1. 3 vezes 1 é o próprio 3. 0,3. 3 vezes 10 elevado a menos 1. 0,03. 3 vezes 10 elevado a menos 2. E assim sucessivamente. Ó. 30 milímetros é 3 vezes 10 elevado a 1. Porque 3 vezes 10 elevado a 1, 3 vezes 10 é 30. Tá ok? Então, concluindo que 3 centímetros é 3 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Tá aqui, ó. Muito bem, vamos lá. Então, já falamos do submúltiplo, certo? Agora vamos para os dados do problema. Os dados do problema. Ele diz que a carga Q1 é 0,23 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Q2, 0,60 vezes 10 elevado a menos 6. Ah, professor, você não colocou o menos aqui, não tem importância, porque eu já falei para vocês que a força, a intensidade da força, não precisa colocar mais o sinal, porque o valor sempre vai ser positivo, tá certo? Então, Q2, 0,60 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. A distância, 3 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Bem, no problema diz que as cargas elas estão inseridas, se eu não me engano, no vácuo, né? Ou não sei se é no meio ambiente. Mas tanto faz, tanto um quanto o outro, o valor vai ser esse daqui. 9 vezes 10 elevado a 9. Então, a fórmula da força elétrica é K0 vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. Ele pede qual é o valor da força elétrica F1 que atua na carga Q1, né? Q2. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. É isso mesmo. Qual é a força elétrica de F1? Bem, então eu fiz assim, ó. Cadê o desenho? Aqui, olha só. Nós temos aqui Q1 e Q2. Ele pergunta qual é a força elétrica de F1, né, que atua em Q2. Porque na verdade é assim, a gente fala desse jeito, né? Q2 é uma carga que atua em Q1 e Q1 é uma carga que atua em Q2. Então, F1 é uma força elétrica que Q2 atua em Q1. F2 é uma força elétrica que Q1 atua em Q2. Só que ele pede qual é a força elétrica F1. Então, qual é a fórmula da força elétrica? Então, vamos voltar para cá. A fórmula da força elétrica. Coloquei aqui, então, F1 é igual a 9 vezes 10 elevado a 9. Ó, K0 é 9 vezes 10 elevado a 9. Tá aqui, ó. Quem é Q1? 0,23 vezes 10 elevado a menos 6. Quem é Q2? 0,6 vezes 10 elevado a menos 6. Dividido pela distância ao quadrado. Quem é a distância? 3 vezes 10 elevado a menos 2. Fecha parênteses ao quadrado, porque aqui é o quadrado. Tá certo? Bem, 3 ao quadrado dá 9. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Isso aqui é a multiplicação de potência. Repete a base e multiplicam-se os expoentes. Então, repetiu 10. Menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. E aqui, gente, olha só. Eu coloquei assim. Eu separei aqui 0,23 vezes 0,6. Aí, coloquei aqui produto de mesma base. Tá vendo? Ó? Produto de mesma base. Base 10. Eu repito a base. Ó, base 10, 10, 10. Repito a base. No produto, o que é que eu faço? Somos expoentes. Então, 9 mais, entre parênteses, menos 6, mais, entre parênteses, menos 6. Que vai dar quanto? Vai dar menos 3. Porque 9 menos 12 vai dar menos 3. Aqui, olha, quando deu 9, aqui 9 por 9, cancela, dá 1.
certo? Vai ficar o 10 elevado a menos 4, aqui deu 10 elevado a menos 3. Então dá 0,38, tá ok? Vezes 10 elevado a menos 3 dividido por 10 elevado a menos 4. Divisão de mesma base, repito a base, e agora eu subtraio os expoentes. Eu subtraí aqui, ó, repito a base, menos 3, menos, olha o menos aqui, subtrai os expoentes, entre parênteses, menos 4. Aí eu faço o jogo de sinal aqui, ó. Menos com menos dá mais. Menos 3 mais 4 vai dar 1. 0,138 vezes 10 vai dar 1,38 newton. Então, assim, a força F1 que atua na carga F1, a força F1 que atua em Q2, olha, é 1,38 newtons. 38 newtons. Aí ele pergunta assim: qual é a força de F2? Eu falei para vocês que F1 não é igual a F2. Então as cargas, as forças são iguais, certo? Porque uma carga, ela vai ter a mesma força que a outra carga atua. Então se Q2 atua em Q1, Q1 vai atuar em Q2 com a mesma força. Então aqui nesse caso eu escrevi assim, olha. Ele pede assim, qual é o valor de F2? Qual é o valor aqui de F2? F1 deu 1,38 newton. Então quem é F2? Escrevi assim, ó. Se Q2 atrai Q1, Q1 atrairá Q2 com uma força igual e contrária. Portanto, os módulos das forças serão iguais, ou seja, F1 é igual a F2. Então, F2 vai ser também 1,38 newton, tá ok, gente? Na próxima aula, eu passo uma lista de exercícios para vocês, tá ok? Um abraço aí.